Se você trabalha com licitações e já teve problema para receber valores da Fazenda Pública, né, você sabe que é um regime bastante complicado, são muitas leis, muita burocracia. E hoje eu vim falar sobre um desses institutos, que é o regime de precatórios, previsto na nossa Constituição. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso slide e começar a nossa aula de hoje sobre o impacto dos precatórios no sistema judicial. O sistema de precatórios ele consiste num sistema próprio de execução e pagamento de dívidas utilizado pelo Estado. Nada mais é do que uma prerrogativa processual da Fazenda Pública em juízo. E está previsto na nossa Constituição. Então, para evitar que a administração pública tenha bens penhorados, sofra um bloqueio bacenjude por conta da importância, do interesse público envolvido, é muito complicado você permitir que um juiz primeira instância, bloqueia as contas de um município. Isso vai gerar uma série de problemas, Por mais que seja importante pagar os seus débitos, Tem toda uma gama de interesses envolvidos numa prefeitura, por exemplo, que não pode ir lá o juiz e simplesmente bloquear uma conta, Penhorar bens de um órgão público. Então, a Constituição trouxe essa prerrogativa para a Fazenda Pública, que é o regime de precatórios, Visando aí proteger a administração pública, mas também trazer mais transparência para um sistema de pagamentos daquele órgão que está inadimplente. Isso tudo controlado pelo Poder Judiciário. Na prática, a gente vai ver que é benefício somente para a prefeitura, para os órgãos públicos mesmo. O precatório configura uma ordem judicial expedida em face da Fazenda Pública, visando preservar um montante suficiente para o pagamento. Então, a ideia é preservar, deixar reservadinho lá um dinheiro para ser feito o pagamento e não acontecer daquele calote, se prolongar por muitos anos. A ideia era essa, mas na prática a gente vê que demora muito para receber o precatório, tá? De forma que essa despesa seja fixada quando da elaboração do orçamento no exercício posterior. Então a gente vai ter a expedição do precatório pela presidência do tribunal onde aconteceu o processo judicial, E isso vai ser comunicado à Fazenda Pública, que tem que incluir, dentro da sua lei orçamentária, esse pagamento desse precatório para o ano seguinte. Tá? O artigo 100 da Constituição é o que vai trazer o regime de precatórios, Vai dizer que os pagamentos devidos, tanto à Fazenda Pública federal, estadual, distrital, no caso do DF, e municipais, em virtude de sentença judiciária. Isso aqui é importante a gente destacar, tá? Far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, a conta de créditos respectivos. Então, é importante a gente dizer que o regime de precatórios ele vai acontecer em virtude de uma sentença, tá? Sentença do Poder Judiciário. Então, não é todo pagamento que vai ser feito por precatório. Se você está prestando um serviço ali para a prefeitura, você sabe, prestou o serviço, vai emitir sua nota, vai ter o empenho é prévio, liquidação e pagamento. Em seguida, esse pagamento é feito diretamente na conta, não é por meio de precatório. Agora, quando tem uma sentença judicial, aí sim, a gente vai para o regime de precatórios, tá? O precatório é regra para todo tipo de pagamento? Não. Então vamos trazer aqui que o disposto no caput, do artigo 100, relativamente à expedição dos precatórios, não se aplica, não se aplica os pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor. É a requisição de pequeno valor, o RPV. Então, além do sistema de precatórios, mesmo na sentença judicial, a gente tem também o regime do RPV, que é para pequeno valor, dívidas menores. Quais são esses valores? O ADCT vai trazer para nós, Então, aqui, para efeito do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição, serão considerados de pequeno valor até que se dê publicação oficial das respectivas leis definidoras. Então, esses valores aqui, eles são determinados no ADCT, lá na elaboração da Constituição, permitindo aí aos entes políticos, aos entes públicos, aos entes federativos, que por meio de leis específicas definam seus próprios tetos ali para o RPV. Então, para os estados, nós vamos ter aqui, pelo ADCT, 40 salários mínimos. Para os municípios, 30 salários mínimos. Para a União, está aqui também 60 salários mínimos, tá? Saiu um G aqui, mas é um 60.
60 salários mínimos. Esses valores, eles podem ser diminuídos, aumentados? Podem. O ente público ele tem a sua autonomia ali para dizer se vai manter esse valor, se vai ser um valor menor. O importante é dizer que lá na Constituição, aqui voltando para a Constituição, parágrafo 4º do artigo 100, vai dizer que o disposto no parágrafo 3º, né, esses limites poderão ser fixados por leis próprias, né, valores distintos, como eu disse. Sendo o mínimo, então tem um mínimo, um valor mínimo aqui, ó, o maior benefício do regime geral de previdência social. Então vai ter que ir lá no teto da Previdência e ver aquele valor, que lá é o mínimo. O município, por exemplo, normalmente é o município, né, que vai tentar baixar o máximo possível para se manter no regime de precatórios. Para o órgão público é muito vantajoso, né? Para ele sair do RPV, ele pode baixar o valor, então, do teto do RPV, só que não pode baixar para menos do que o valor máximo do benefício, o valor do benefício maior aí do regime de previdência social. Beleza? Seguindo, o STF tem decisões que tem que ser mantida uma proporcionalidade, né, entre a capacidade financeira do Estado, né, e o regime, aí, o valor que ele vai baixar esse RPV. Não dá para o município de São Paulo, que é um município absolutamente rico, baixar o valor do RPV para o teto do regime geral de previdência, né, que vai dar o quê? Não dá nem 10 mil reais. Né? Então, assim, há de se ter uma parcimônia aí, foi o que o STF decidiu, não é? Seguindo, é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos dessas sentenças, dos precatórios. Então, vai ter que incluir na sua lei orçamentária aqueles apresentados até o dia 2 de abril. Então, nós estamos aqui em 2024. Vamos imaginar que a gente consiga vencer uma ação judicial, seja expedido um precatório hoje, não é? Esse precatório vai ser apresentado agora. Até o dia 2 de abril de 2025, ele vai ser incluído na lei orçamentária para ser pago no ano de 2026. Tá certo? Então, tudo que for apresentado para o órgão público, né? Até o dia 2 de abril daquele ano, vamos pôr aqui como exemplo o ano de 2025, vai ser incluído na lei orçamentária para pagar até o final do ano seguinte. Então, olha que coisa, né? Você entra com ação judicial contra a administração pública. Esse processo leva anos para ser julgado. Ao ser julgado, a depender do valor da condenação, nós vamos ter o reexame necessário, que é o quê? É um recurso de ofício, ainda que a Fazenda Pública Municipal, por exemplo, ou do Estado, ou de qualquer órgão ou entidade, né? Ainda que ele não recorra, há um recurso de ofício, o reexame necessário, vai para o tribunal, segunda instância, mais alguns anos ali para ser julgado. Foi julgado, se a administração pública não subir para o STF, para o STJ, né, e deixar transitar em julgado, aí sim você vai ter o seu precatório expedido. Então, demorou muitos anos aí para você ter essa decisão, sai o precatório. Legal. Se for no dia 3 de abril de 2025, você só vai conseguir apresentar esse precatório no ano de 2026, para ser incluído na lei orçamentária do ano de 2027, para ser pago até o final de 2027. Então, olha que complicado que é o regime de precatórios para o credor, não é? Por isso que os órgãos públicos eles tentam se manter no regime de precatórios a qualquer custo, não é? Por isso que tem leis que baixam o valor para o RPV tem que ser pago em 60 dias, não é? Então, é muito interessante para a Fazenda Pública o regime de precatórios. Então, quando você tem um débito com a Fazenda Pública e você ajuiza uma ação, aquele gestor público que está inadimplente com você, né, que engavetou teu processo de pagamento, ele vai comemorar. Por que ele vai comemorar? Vai levar anos para ser julgado. E quando for julgado, vai cair em precatório. Tem lugar aí que está em atraso de 20 anos o pagamento do precatório. Então, lembra aquele de 2027, que vai ser pago até o final de 2027? Muitos órgãos públicos, em regra, eu diria, não pagam esses precatórios em dia. Então, tem casos de que levam 20 anos, 30 anos para você receber esse pagamento. Então, é bem complicado esse regime, tá bom? Impacto financeiro. Tem um impacto financeiro nas finanças públicas, não é? Mas acho que traz mais benefícios para a Fazenda do que malefícios, né? É complicado para o credor realmente.
O sistema judicial enfrenta desafios relacionados aos precatórios, como a morosidade nos pagamentos, como eu disse. E são leis e leis nas últimas décadas que vêm para refinanciar os precatórios em atraso, que vêm para trazer alguma outra solução, parcelamento, desconto no valor dos juros, para que os órgãos consigam pagar, porque se torna uma situação realmente complicada, vira uma bola de neve com a prefeitura que está complicada com as finanças, né? Imagina anos de precatórios em atraso, e aí chega um prefeito, por mais que seja um bom prefeito, um prefeito que queira resolver, ele chega com uma dívida enorme. Então, essa morosidade acontece, é um problema, né? A falta de recurso. Isso gera insatisfação dos credores. Eu, na posição de advogado do credor, estou aqui fazendo esse papel, insatisfação completa dos credores, e levar ao aumento das ações judiciais. Aí é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Eu acho que não vale a pena a ação judicial na cobrança de órgãos públicos, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Para os cidadãos, claro, os precatórios podem representar uma esperança de receber o que é devido, mas também um longo período de espera. E é muita espera, tá bom, gente? Por isso que a gente vai ver aqui que tem umas outras opções. Quando você tem um precatório, não dá para ficar esperando receber, não é? E tem sido um negócio lucrativo comprar precatórios, porque você consegue comprar 20% do valor. Aqui, o STF, nessa ADI 4425, julgou inconstitucionais os artigos 9º e 10 da Constituição. Esses dispositivos vieram por meio da PEC dos precatórios. Como eu disse, o sistema político ele sempre tenta dar um jeito de melhorar ainda mais a situação da fazenda pública, né? Então aqui, ó, para o Supremo existe um regime de compensação obrigatória que foi criado aqui, né, por esses parágrafos, agora na PEC dos precatórios. O que eles previam? Que você tinha o seu precatório e você tinha que fazer uma compensação obrigatória. Então, se você estava devendo tributos, o órgão político, o órgão público, ele já podia fazer uma compensação e ela era obrigatória. Então, o STF disse, não, aí já é demais, não é? Estabeleceria-se, assim, uma enorme superioridade processual à fazenda pública, o que viola a garantia do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e afeta os princípios da separação dos poderes. Tá? Então, você vê que até o STF ele tem que dar um freio no Congresso, porque senão a coisa ia ser pior do que já é, né? Então você ia ter que ter, você não ia ter opção mais de receber o dinheiro, você ia ter que fazer uma compensação obrigatória se você tivesse débitos com a fazenda pública. Quais as possibilidades que a Constituição traz para o credor de precatório, né? Então o que a gente pode ter? Eu tenho um precatório, em vez de esperar o recebimento, que leva muitos anos, né? Posso quitar débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa com aquele ente. Então, eu tenho débito tributário com o Estado de São Paulo. Se tenho um precatório para receber, eu posso quitar com os precatórios. Então, compra e venda de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente, disponibilizados para venda, pagamento de outorga de delegações para serviços públicos, aquisição de participação societárias, o órgão ali tem participação societária numa empresa, vai se desfazer dessa participação, você pode ir lá e comprar com um precatório. Compra e venda de direitos, não é? No caso de antecipação de valores a serem recebidos a título de excedente de óleo e contratos de petróleo, isso no caso da União. Tá? Então aí você também pode comprar esses direitos da União com os precatórios. Além disso, você pode ceder também seu precatório para uma factoring, por exemplo, né? Vender esse precatório. Então a Constituição expressamente autoriza que o credor pode ceder total ou parcialmente seus créditos, né, a terceiros, independentemente da concordância da cliente. Então você só tem que comunicar, como aqui no parágrafo 14 vai dizer, que somente produzirá efeitos essa cessão de crédito que você fizer, né, você vai ceder o seu crédito para uma factoring, para um banco, só vai produzir efeitos por meio de petição protocolizada no tribunal de origem do ente. Então, como quem controla os precatórios é o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional Federal, desculpa, ele que tem que ser comunicado para que seja válida e surta efeitos, não é? Seja válida, surta efeitos, tem eficácia perante a administração pública. Então, os precatórios são uma parte vital da administração pública, né? Sem isso, ficaria muito complicado. O que teria de ação judicial para poder fazer bloqueio de bens aí das prefeituras, dos estados e da própria União seria imenso. Então, são uma parte vital da administração pública com implicações no sistema jurídico. Então, a gente tem que buscar sempre soluções que melhorem a gestão desse pagamento
e para mim a melhor solução é a cobrança pela via administrativa, e isso a gente fala num outro vídeo, tá legal? Gente, me despeço aqui de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico à disposição para dúvidas nos comentários. Forte abraço e até a próxima!